Esse texto aqui ficou melhor. Olha, o exercício consiste no seguinte: é você mostrar que naquele momento, naquele instante em que o gráfico vai cruzar com o eixo Y, a reta tangente tem inclinação B, que justifica então aquilo que eu falei com vocês algumas aulas atrás. Ou seja, se você pegar, por exemplo, assim, o que eu quero mostrar com isso aqui, pega essa aqui, por exemplo, ó, y igual a menos x quadrado mais 3x mais 2. Quando você vai fazer o gráfico, vai fazer o esboço desse gráfico aqui, eu sugeria a você que fizesse a análise do C para o A. Então, o C indica o local onde o gráfico cruza com o eixo Y. Ele cruza com o eixo Y no 2. O B indica se ele cruza na parte crescente ou na parte decrescente. Só que aqui nós podemos acrescentar mais uma informação. Ele cruza, no momento em que ele cruza com o eixo Y, a reta tangente tem inclinação 3. Então isso quer dizer que se você andar uma unidade para cá, você vai andar 3 lá para cima. Se fosse olhar uma escala de 1 por 1 aqui, seria isso. Isso aqui eu estou falando da reta tangente, hein? A reta tangente aqui, ó, a reta que passa por esse ponto aqui, ela tem inclinação 3. E o gráfico, ele passa por aqui, a boca para baixo aqui, né? Ele passa por aqui assim, ó. Tangencia aqui, desse jeito, ó. Então, o que eu quero mostrar é que isso não é uma coisa dessa função. Isso é para qualquer função quadrática, né? Qualquer função quadrática, o momento em que ela cruza com o eixo Y, nesse instante, que é quando x igual a 0 aqui, quando x igual a 0, a inclinação da reta tangente vai ser 3. E então, o que você tem que fazer, bom, já que você quer mostrar isso, encontre a função derivada, né? A função que vai retornar para você a derivada. Vamos copiar de novo a função aqui, para ficar melhor, ó. F de x seria a função quadrática lá, ó, ax quadrado mais bx mais c. Aqui no caso, f' de x será, eu vou mostrar para vocês agora aqui também, uma propriedade que fala o seguinte: quando tem uma constante multiplicando a função, você conserva a constante e deriva a função. Então aqui você vai ter que derivar, na verdade, aqui tem que derivar essa aqui. A derivada dessa aqui, a derivada do x quadrado, nós já vimos, né? 2x. Então vai ficar assim, a vezes 2x. Vou mostrar para vocês bem aqui, logo na frente. A derivada desse bx aqui também, eu mostrei para vocês ali. A derivada de kx é k. Então a derivada disso aqui é b. Mais b. A derivada do c. A derivada do c é a derivada constante. Eu também já mostrei ali já. A derivada constante é 0. Então, conclusão. O meu f' de x... aqui, na verdade, é 2ax mais b. E agora, para terminar? Nesse lugar aqui, ó, qualquer ponto em cima do eixo y, qual é o valor do x dele, hein? 0. Então, a tal da inclinação que eu estou procurando é a inclinação quando x igual a 0. Se você trocar o x por 0 aqui, vai ficar 2 vezes a vezes 0 mais b, ou seja, a inclinação da b. Ou seja, qualquer função quadrática que você pegar, o lugar onde ela cruza com o eixo y, a reta tangente tem inclinação igual ao b. Só que na hora de você fazer o esboço do gráfico, o tamanho da inclinação não é muito importante. É importante só saber se ela é positiva, se ela é 0 ou se é negativa. Basicamente é isso que eu preciso. Mas então está aí justificado, né? Uma pergunta que ficou para trás, umas aulas aí, porque nós não tínhamos como responder isso. Agora deixa eu falar com vocês sobre isso aqui, ó. Rapidamente aqui também, esse negócio da constante que eu usei aqui, você pode justificar assim, ó. Isso aqui também eu poderia colocar no meio desse bolo aí, de coisas que eu ainda vou justificar, né? Que eu estou adiantando aqui, trazendo para cá, porque eu acho que não
A gente não está assumindo uma coisa muito sofisticada, mas é uma coisa que eu também posso passar para depois. Depois a gente poderia justificar isso aqui. Quando tem uma constante multiplicando uma função, para você derivar, você mantém a constante paradinha, deriva a função. Seria o equivalente assim, ó. Observação, vou colocar como observação. Se eu tenho uma função, essa função é uma constante multiplicado pela outra função. Uma constante vezes uma função. E esse K aqui, ele é um número real, tá? Ele não é função não, ele é constante. Não é função no sentido de variar, ele é constante. Então, o que vale aqui é o seguinte, ó. Então, a derivada, essa risquinha aqui eu já falei que é derivada, né? A derivada dessa função você mantém, olha só, isso aqui você mantém e deriva a função aqui. A justificativa disso é bem natural, bem simples, né? É só você pegar aqui a razão incremental. O que seria a derivada da função g? Você teria que pegar aqui, vamos pegar aqui a chamada razão incremental. E vamos analisar o que acontece com ela. Se você pegar aqui a razão incremental para a função g, você vai olhar assim para g de x mais h menos g de x dividido por h. Tá. Mas g de x mais h é só você tirar o x e colocar x mais h. Vai ter que fazer isso aqui também, ó. Então vai ficar assim, ó, k vezes f de x mais h. Ó, isso aqui que eu acabei de colocar aqui é o g de x mais h. Onde tem x, você tira aqui em cima, né? Onde tem x, você tira o x e coloca x mais h. Então ali também faz a mesma coisa. Tira o x e coloca x mais h. Vai ficar isso. Menos k vezes... aqui falou g de x, né? Olha aqui que é o g de x, ó. É k vezes f de x, ó. K vezes f de x. Tudo isso dividido por h. Agora aqui eu não posso colocar o k em evidência. Se eu colocar o k em evidência, o que vai sobrar aqui? Então vai ficar assim, k vezes... Aqui vai ficar só assim, né? F de x mais h. F de x mais h menos f de x dividido por h. Hein, gente? Agora, quando você fizer esse h cada vez mais perto de zero, cada vez mais perto de zero, cada vez mais perto de zero, isso aqui, né? O limite disso aqui dá o que eu chamo de g' de x. E do lado de lá, olha aqui, ó. Essa parte aqui me dá a derivada da função f. Então, esse k aqui vai ficar quietinho, ó. Derivada da função f. É um negócio que a gente vai usar demais. Toda hora vai aparecer isso aqui. Uma constante multiplicada por uma função. Deixa a constante quietinha. Deriva a função. Tá bom? É assim que a gente vai fazer isso. Justifica isso que eu fiz aqui, ó. Aqui tinha uma constante. Eu só mostrei quanto que era derivado do x². Mas aqui tem um número junto dele, ó. Tem um a. Então aqui eu mantive o a paradinho. E depois derivei x², 2x. Ok? Bem simplesinho. Então tá aqui justificado. Tá aqui justificado também. Eu tenho algumas outras aqui. Eu vou deixar como tarefa para vocês tentar mostrar algumas derivadas por definição. Por definição é essa que a gente está fazendo. Depois vocês verão que nós temos métodos para encontrar derivada. A gente não vai ficar encontrando derivada a vida toda por definição, usando limite, razão incremental e não sei o que. Nós vamos fazer isso usando umas técnicas mais sofisticadas. Mas nesse momento o que nós temos é a definição, né? Então vamos lá, olha só. Vou colocar aqui coisas que você vai tentar fazer em casa. Mostre, se eu falar mostre que, eu vou te dar a resposta e eu vou querer que você saia da pergunta e chegue até a resposta, né? Se eu falar assim, encontre, aí eu não preciso te dar a resposta.
Então, você quer que eu coloque o mostre que ou que eu coloque o encontre? Mostre, né? Tá bom, então, vai. Mostre que, letra A, f de x igual a x elevado ao cubo. Isso aqui implica que f' de x igual a 3x quadrado. Letra B, f de x igual a x à quarta, implica que f' de x é 4x ao cubo. Letra C, você poderia fazer alguma conjectura sobre a derivada na letra C aqui eu estou perguntando se você consegue fazer uma conjectura a partir do que eu fiz hoje com vocês. Se você vai fazer do x ao cubo a do x à quarta. E aí eu quero saber se você consegue pensar em um x elevado a n, esse n sendo n qualquer, o n do a 200, por exemplo. Não é? Se o n for igual a 200, se você for desenvolver a potência 200 da soma de dois termos, cara, vai dar 201 termos. Então, será que a gente não consegue arrumar uma fórmula para isso aqui? Enfim, eu quero saber se você consegue, a partir disso aqui, concluir o que vai acontecer aqui. Quando eu falo conjectura, conjectura não é uma demonstração, conjectura é um palpite. Eu acho que é assim. Depois, não. Não, porque aí você acaba com a graça da brincadeira, né? Mas, enfim, tenta vocês pensar sobre isso. E agora vamos pensar também como é que você encontraria isso aqui, ó. C, letra D, f de x igual a raiz de x implica f' de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Letra E, f de x igual a 1 sobre x Bom, com relação a essa parte inicial, esses exercícios, além dos que estão no livro, né? Você pode tentar fazer. Vai dar assim, você vai gastar um pouquinho de tinta aí, um pouquinho de grafite. Mas é interessante para você poder fixar esse conceito inicial. Porque daí para frente nós vamos falar de função derivada, derivada, função derivada, não sei o quê. Então, não tem que ficar claro isso aí. Isso seria raiz quadrada de x. Aqui? Não, ali. D. F de x igual a... Raiz de x, aham. Raiz de x.